Está iniciada já a gravação. A imagem para mim está um pouco distorcida, mas acho que para vocês vai aparecer bem. Tá? O Rafael está perguntando se o envio foi feito corretamente. Ainda não olhei os envios, Rafael, tá? Porque estava coordenando ainda o pessoal lá de compiladores que estavam com prazo um pouco atrasado, mas ver se até o final de semana eu aviso todo mundo. Tá? Bem que foi pelo Canvas, né? Se foi pelo Canvas, se diz que foi direitinho. Isso aqui, vamos lá, vamos começar então. Tá? Semana passada a gente viu estratégias de particionamento. Vou botar aqui no slide até. Nós vimos como criar partições, o esquema de alocação particionada dinâmica, com os processos vão criando as partições conforme a necessidade. Né? E agora vamos ver aqui estratégia para a escolha da partição. Né? Essa estratégia respeita ao seguinte: nós temos as partições que são criadas, tive esse exemplo aqui semana passada. No primeiro instante, nós temos toda a memória livre, a não ser uma parte ocupada pelo sistema operacional, e os processos vão entrando no decorrer da sua execução. Pode chegar um momento, tá, em que pode acontecer de essa área aqui, por exemplo, está ocupada, né? Aí tem uma área livre, uma outra área ocupada, né? Mais uma área livre menor, uma área ocupada pequenininha e uma outra área livre. Né? Então, nós temos aqui três áreas que, a princípio, podem receber processos que vão entrar em execução. Né? Aí surge a pergunta, qual a área que a gente vai selecionar? O sistema operacional precisa decidir uma área para colocar um processo. Né? Então, a ideia é colocar o processo na área menor possível que ele se enquadre, botar na maior possível, deixando uma sobra, aumentar a fragmentação, diminuir a fragmentação. Né? Então, tem algumas considerações que a gente tem que levar em conta, né? Que, embora seja um sistema antigo, as considerações vão valer ainda para os sistemas mais modernos. Então, é isso que a gente vai tratar aqui. Estratégia para a escolha da partição. Então, existem basicamente 5 estratégias para a gente determinar em qual partição livre um programa deve ser carregado. Né? Ela tem nome de primeiro ajuste, próximo ajuste, melhor ajuste, pior ajuste e ajuste rápido. Tá? Esse pior ajuste veio como resposta ao melhor ajuste, mas vamos dar uma olhada nele. Né? Então, a melhor estratégia a ser adotada vai depender do tamanho dos programas que são processados no ambiente. Né? De qualquer forma, o sistema deve possuir uma relação de áreas livres com o endereço e o tamanho de cada uma. Né? Para que a gente possa escolher uma partição, a gente tem que saber qual partição está disponível. Né? Então, nós temos a primeira representação, que a gente chama de representação de lista encadeada, onde aqui nós temos a memória. Né? A memória, existe o processo A na memória, depois uma área de memória livre, depois um processo B, um processo C, uma outra área de memória livre, e por aí vai, processo DE e mais área de memória livre. Essa lista encadeada aqui, tá, ela representaria a alocação de memória, tá, de forma que existe um ponteiro apontando para a memória, primeiro aponta para o processo A começa na posição 0 de memória e ocupa 5 espaços. Né? Depois na posição livre, que começa na posição 5 e ocupa 3 espaços, e por aí vai, né? Montando uma lista encadeada. Quando a gente precisa alocar espaço para um processo, vamos supor que eu preciso de um processo que ocupe 3 espaços, né? Três espacinhos nessa partição. Essa minha partição aqui não está disponível, já que ela só tem 2 espaços. Se eu preciso de processo que ocupe 5 áreas, né? Nenhuma dessas que está disponível aqui poderia servir para a gente. Tá? Então, agora, se eu preciso de um processo que ocupe um espaço, uma área dessa, onde eu coloco o processo? Eu coloco aqui na primeira partição livre e deixo sobrando 2 partições, dois pedaços da partição. Eu coloco aqui logo após o C, ocupo uma partição e deixo sobrando apenas um pedaço. Tá? Então, qual impacto isso vai dar no sistema? Tá? Então, é aí que entram os algoritmos. Né? Então, quando a gente precisa escolher a partição, o primeiro algoritmo que existe é chamado algoritmo do primeiro ajuste. Esse algoritmo ele é o mais simples possível. Ele tenta dar a resposta mais rápida, que é um passo importante
para a implementação de sistemas operacionais. Não pesar muito com tarefas administrativas. Então, esse algoritmo do primeiro ajuste, ele escolhe a primeira partição livre que tem tamanho suficiente para carregar o processo. No nosso exemplo aqui, começou a procurar. Se na primeira partição cabe o processo, ele nem quer saber como está o restante. Ele já coloca na primeira partição. Costuma ser muito rápido, né? Já que pesquisa o mínimo possível. E as listas de áreas livres costumam estar ordenadas por endereço. É exatamente no esquema que a gente acabou de ver. Então, beleza, o algoritmo primeiro ajuste é esse. Né? E quando for preciso fazer uma nova alocação, como é que ele vai funcionar? Ele vai voltar ao início da fila e sempre consultar a fila a partir do início. Alguém pensou o seguinte, por que voltar sempre para o início da fila? Eu já fiz uma busca na fila, eu tenho uma fila de áreas, aqui é a minha fila de áreas, representada linearmente. Ele veio buscando, 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 encontrou uma posição aqui. Se quando eu precisar procurar espaço para o novo processo, eu tiver que voltar ao início, eu estou no algoritmo do primeiro ajuste. O algoritmo do próximo ajuste, ele prega o seguinte, para evitar muita fragmentação no início da memória, uma área muito fragmentada, na próxima vez que buscar, ele continua a busca do último ponto onde encontrou. Então, encontrou aqui, ele começa a procurar. Aí encontrou uma posição livre, coloca ali. Se a gente está usando o próximo ajuste, uma nova tentativa, parte dessa posição até encontrar uma posição para o processo. Então, ele é basicamente o algoritmo do primeiro ajuste, só que ele inicia essa posição a partir do ponto em que parou na busca anterior. Para ficar melhor. Bom, o algoritmo, deixa aqui. Bom, depois do algoritmo do próximo ajuste, a ideia que se pensou foi a seguinte, por que não utilizar o algoritmo do melhor ajuste? Né? O algoritmo do melhor ajuste, ele prega o seguinte, se eu tenho partições com diferentes tamanhos, né? Eu tenho uma partição livre, tem esse tamanho aqui. Outra partição livre, um pouquinho maior. Outra partição livre, um pouquinho maior. Se eu tiver que botar, por exemplo, um processo que tem esse tamanho aqui, ele é muito grande para caber na primeira partição. Então, obviamente, não vai caber lá. Agora, se eu coloco ele na segunda partição, eu fico só com espaço de sobra, que é isso aqui. Se eu coloco ele na terceira partição, eu fico com uma sobra maior. Então, a ideia é sempre colocar o processo na partição que ele cabe de forma mais justa. Né? Com isso, eu estou deixando no sistema as partições maiores para, se no futuro eu precisar colocar processos maiores. Então, escolhe a partição em que o processo deixa o menor espaço em utilização. Né? Tem uma ressalva aqui que se a lista de áreas livres não estiver ordenada por tamanho, tá? O tempo por uma busca de uma área desocupada pode comprometer o desempenho. Né? Ainda mais quanto maior a memória, a princípio, mais áreas de memória livre nós temos. Tá? Então, maior será a busca. Isso aqui é algo que é crítico para os sistemas operacionais. Então, se for adotar essa estratégia, né, é necessário ter um esquema de marcação das memórias, das partições livres, que tenham pelo menos uma busca por tamanho, né, que os ponteiros estejam ordenados por tamanho. Alguma coisa. Bom, uma desvantagem dessa aqui é a tendência de aumentar o problema da fragmentação. Né? Porque quando a gente começa a fazer esse algoritmo de melhor ajuste, o que acontece? Como ele está pegando sempre as partições que têm o tamanho exato, ele está sempre com sobra de espaço pequenininho no final. Né? Então, eu tenho a partição, quando eu coloco um processo lá dentro, e faz o melhor ajuste, a área que sobra é sempre pequenininha. Então, o que você observou é que quando se implementou essa estratégia de algoritmo do melhor ajuste, né, acabou acontecendo que tivemos muitos problemas com fragmentação. Ou seja, não deu um bom resultado. Então, com base nisso, pensou-se o seguinte, já que o algoritmo do melhor ajuste é ruim, né, dá um problema na fragmentação, o que acontece se eu fizer o pior ajuste?
se eu colocar o processo sempre na maior partição, de forma que sempre sobre uma área grande, né? Então, fizeram um teste de simulação, né? Que foi chamado algoritmo do pior ajuste, né? Esse algoritmo escolhe a partição em que o processo deixa um maior espaço sem utilização, né? Então, quando fazendo isso, a gente usa partições maiores, a gente deixa espaços livres também maiores, na ideia de que seria melhor, né? Quando se colocou em simulação, viu que também não traz bons resultados. Uma outra tentativa de algoritmo, tá? Foi algoritmo de ajuste rápido, que mantém listas separadas para alguns tamanhos mais comuns, tá? Também gerou lacunas pequenas, só que se mostrou extremamente rápido na alocação de memória, né? Então, de todos os algoritmos que foram testados para a escolha da partição, né, fazendo simulação com todos eles, viu-se que o algoritmo do primeiro ajuste, além de ser mais rápido, consome menor recurso do sistema. Ou seja, embora se tenha feito busca por vários algoritmos buscando melhorar o desempenho do sistema, a melhor solução no final acabou sendo a do primeiro ajuste, que nós temos aqui, onde sai buscando a lista encadeada e a primeira partição que encontra com tamanho suficiente a gente coloca. Isso dá uma boa distribuição e dá não que seja bom a parte de fragmentação dele, não tem como a fragmentação ser boa, não otimiza, mas de todos eles é o que gera menor problemas com fragmentação. Então, simulações mostraram que melhor foi o primeiro ajuste, né? Outro aspecto a ser levado em conta é que processos podem crescer, né? Então, se a gente usa o algoritmo do melhor ajuste, imagina o seguinte: a gente tem uma área aqui de memória e eu coloco um processo que cabe certinho nessa área de memória, encaixa ele direitinho ali dentro, sobra um mínimo embaixo, tá? Beleza, né? Usei a memória ao máximo. Existe sempre a tendência do processo crescer. Então, o processo, conforme vai utilizando, ele vai precisando de mais memória. Se o processo está com pouca área disponível, o que vai acontecer com ele? Ele não vai poder crescer, vai chegar um momento que ele não vai caber aqui, e dependendo do sistema operacional, o processo não pode continuar, ou o sistema operacional vai precisar fazer o que normalmente faz, a chamada relocação de processo. Vai ter que encontrar uma outra área de memória maior e fazer relocação, né? Transferir esse processo para essa outra área de memória maior, de forma que ele possa continuar crescendo, né? O que é muito custoso para o sistema operacional, fazer relocação de processo, né? Então, é sempre bom deixar lacuna nesse processo, permitindo o seu crescimento. A gente vai ver depois que isso aqui, a gente evoluiu para isso aqui, tá? Um esquema de memória virtual, né? De forma que a gente praticamente não vai ter mais esse problema da fragmentação. Então, com isso, a gente fecha essa parte onde nós tínhamos uma memória fixa, né? Essa memória fixa era dividida em espaços particionados, onde os processos todos cabiam dentro da partição, tá? Então, esse esquema aqui funcionou durante um tempo, só que viu-se que tinha algumas soluções melhores, né? Surge uma nova técnica, então, que é uma técnica conhecida como swapping. A swap, em inglês, é troca. Swapping não tem a tradução ao pé da letra para swap, mas a gente pode imaginar como fazendo trocas, né? É uma técnica de fazer trocas. Trocas em quê? Nosso problema que a gente está estudando aqui é como colocar processos na memória RAM, né? Processos que normalmente não cabem na memória RAM. Se acontecer da memória estar muito lotada, eu não consigo mais colocar processo na memória, né? Então, a técnica de swap ela prevê o seguinte: a gente usa o disco como parte de alocação de processo, embora ele seja muito mais lento, e eu tenho um processo aqui na memória. Um sistema que faz swapping, ele me permite jogar esse processo que está em memória para o disco. Ele fica guardado num lugar especial do disco. E mais para frente, quando for necessário, eu carrego de volta esse processo para a memória RAM. Tá? Então, essa é a técnica de swap. Hoje em dia, as máquinas elas fazem um tipo de swap que não é exatamente esse, tá? É uma evolução desse tipo. E a gente vai chegar lá. Então, o que nós temos? Muitas vezes, né, um programa não podia ser carregado, executado por falta de uma partição livre disponível, né? Então, esse esquema de partições tinha esse problema.
Então, a técnica de swapping vem tentar resolver esse problema de insuficiência de memória. Quando eu não tenho uma partição livre, eu crio uma partição. Então, nos esquemas anteriores, um processo permanecer na memória principal até o final da execução. Eram bons sistemas, é um bom esquema para sistemas em lote, onde eu não tenho usuário interativo, onde um processo ele vai executar continuamente até que termine, depois, quando ele sai, pode entrar outro processo. Mas em sistemas interativos, em sistemas que eu preciso ter mais processos executando, isso aqui não é uma boa estratégia. Então, nessa técnica de swapping, né, o sistema escolhe um processo que é levado da memória principal para o disco, é quando acontece o swap out, né? E ele vai permanecer no disco um tempo, retornando posteriormente para a memória principal. É, algo que acontece aqui de especial é um processo para estar executando, ele tem que obrigatoriamente estar na memória RAM. Então, o que acontece? Eu tenho aqui na memória RAM alguns processos que estão executando. Aí vamos supor que eu preciso colocar mais um processo de execução e não tem espaço. Eu crio uma área em disco, jogo para o disco, por exemplo, esse processo aqui, tiro esse processo e jogo para o disco. E carrego no lugar dele um outro processo. Né? Então, aquele primeiro processo que estava aqui, agora está em disco. Ele não vai ser escalonado, ele sai do algoritmo de escalonamento, ele fica bloqueado esse tempo inteiro. Então, os outros três processos estão se alternando no uso do processador, mas esse processo que foi para disco, né, não tem como ser utilizado. Né? É, não tem como utilizar o processador, melhor dizendo. Né? Então, o processo que sofre swap out, ele passa um tempo sem ficar executado. Mais para frente, posso fazer uma nova troca. Né? Pode tirar outro processo, bota esse outro processo de disco e devolve o anterior para o lugar dele. Né? Então, essa técnica de swap ela vai alternando os processos que saem da memória e vão para o disco. E quem está no disco não executa. Bom, um dos problemas gerados pelo swap é a relocação de processos. O que é relocação? Eu me perco aqui de vez em quando no ponteiro. Tá aqui. Na relocação, você tem a memória, não temos mais o esquema de partição, não tem amarrado onde deve iniciar e deve terminar, mas você tem um processo que está na posição de memória. Esse processo, por alguma razão, sofreu swap out, ele foi lá para o disco. Ele foi para o disco, fica parado um tempinho, e quando ele vai ser executado, o que vai acontecer com ele? Né? Ele já saiu daqui, ele não está mais aqui, né? Ele vai ser carregado de volta na memória. Mas ele pode ser carregado em qualquer posição da memória. Né? Por exemplo, nessa posição aqui, que é diferente da posição que ele estava antes na memória. Tá? Isso é o que a gente chama de relocação, que é quando o processo estava numa posição de memória e agora ele acaba indo para outra posição de memória. Né? Então, esse é um problema que acontece. Né? E por que é problema? É que é necessário fazer pelo loader a cada carregamento. A relocação não é só colocar em outra posição de memória. O processo ele tem variáveis. Tá? Ele acessa a posição de memória por intermédio de variáveis. Então, a variável do tipo, com a variável A, que estava nesse ponto do programa, ela estava nesse endereço de memória. Quando o programa é relocado para baixo, essa variável A muda a sua localização de memória. Então, todas as referências que um processo tem em relação à memória, quando ele é relocado, tem que ser recalculado. Né? Cada vez que o programa é carregado, tem que recalcular a localização da memória. Tá? Bom, uma forma de minimizar esse problema é fazer a chamada relocação dinâmica, que ela é feita por um registrador especial de relocação. Tá? Bom, como funciona a relocação dinâmica? Né? Num esquema tradicional, um processo, quando ele é carregado na memória, toda vez que o carregador, o loader carrega esse processo na memória, ele verifica cada variável e traduz o endereço daquela posição da variável. Então, a variável ela tem um endereço absoluto em memória. Quando a gente tem o esquema de relocação dinâmica, a variável é sempre relativa ao início do processo. Tá? Então, por exemplo, essa variável A, ela sempre está a uma distância x do início do processo. Tá? Se o processo está carregado na posição 0 de memória, a variável A está na posição x de memória. Se o processo está carregado na posição n de memória, tá? Em que posição está a variável A?
A variável A vai estar na posição N, que é a posição que ele está carregando inicialmente, mais X. Né? Bom, então, independente da posição que o processo esteja carregado na memória, o endereço da variável será sempre o endereço inicial do processo mais o seu deslocamento que é calculado. Né? Então, na relocação dinâmica, um endereço de qualquer coisa no sistema, ele, na verdade, é um endereço duplo. Ele tem endereço inicial, normalmente a gente bota 2 pontos, deslocamento. Né? Ou seja, endereço esse aqui é o chamado registrador de relocação, onde ele guarda o início do processo na memória, e toda vez que essa região de memória representada por essa variável for acessada, a gente precisa fazer esse cálculo, né? Fazer o cálculo do endereço base da memória onde o processo está carregado, mais o deslocamento da variável. Né? Isso aqui é bastante utilizado, né? Até hoje os computadores funcionam assim. Isso aqui não é problemático, porque isso aqui é feito com tanta frequência e é tão necessário fazer que o próprio microprocessador tem um hardware específico para isso. Então, quando você coloca um endereço de deslocamento dentro do endereço desse tipo, do endereço relocável, né, o processador, ele hoje, né, atualmente, ele já calcula instantaneamente o resultado da soma. A gente já tem acesso direto. Então, só ser um facilitador para a tecnologia atual. Então, no momento que o processo é carregado à memória, o registrador recebe o endereço inicial da região de memória que era ocupar, né? Acabei de falar. Né? Quando o swap cria muitas lacunas, a gente pode ganhar espaço movendo os processos para realizar compactação de memória. Já que a gente trabalha com relocação de memória, já não é mais tão crítico os endereços ocupados por um processo de memória. O processo pode ir para qualquer posição de memória. Né? Então, isso me permite, né, o swap, uma das consequências do swap, permite o seguinte: se eu tenho um processo que está carregado, eu tenho outro processo carregado embaixo dele, né? Eu tenho uma área livre aqui em cima e uma outra área livre aqui. Eu posso juntar essas duas áreas livres. Eu posso simplesmente mover esse processo mais para cima. Né? Movendo o processo mais para cima, eu vou ter o primeiro processo memória, o segundo processo encostado nele, e agora a minha área livre é bem maior. Né? Com isso, eu consigo encaixar, por exemplo, um processo maior nessa área que está sobrando. Tá? Isso é uma vantagem, é um procedimento conhecido como compactação de memória. Né? O problema disso é que é custoso. Né? Fazer isso aqui não é para fazer a todo momento. Os sistemas operacionais que fizeram isso aqui sempre o fizeram somente quando necessário. E toma muito tempo ficar movimentando processo de memória. Então, se o processo precisar alocar memória e existir uma lacuna entre ele e o processo adjacente, né, é alocado espaço dessa lacuna. Se a lacuna não existir, o processo deve ser movido. Então, a gente conversou sobre a relocação. E vai ser gerada uma lacuna com espaço suficiente. Né? Já se não existir espaço suficiente na memória em nenhum disco, né, o processo deve esperar o ser eliminado. Ou fazer o swap out, tirar alguém de memória que abre lugar para ele. Né? Essa técnica se mostrou bastante eficiente, tá? Para sistemas com poucos usuários e ambientes com aplicações pequenas. O problema dela é o elevado custo das operações de entrada e saída. Tá? Mas foi uma técnica que, apesar dessa técnica no passado, uma técnica que traz uma excelente ideia junto dela e resolve bastante dos problemas. Tá? Tanto que ela evoluiu para o que a gente tem hoje. Hoje o que a gente tem, na verdade, é memória virtual. A memória virtual, apesar de não ser o swapping, ele faz um tipo de swapping, tá? Mas é aplicado a porções do programa, e não ao programa como um todo. O processo, melhor dizendo, né? A porções do processo, não o processo como um todo. Então, Professor, entrando... Oi, pode falar. você pode explicar novamente sobre essa memória virtual? É agora. Ah, tá. Tá bom. Justamente a Desculpa gente aí. estava... Não, não, sem problema. Justamente a gente estava vendo isso aqui, né? Porque o swapping, eu falei, a memória virtual ela não é o swapping, mas ela faz uso da ideia do swapping, né? Então, hoje, as máquinas trabalham com memória virtual. Né? Na verdade, a gente trabalha até com memória virtual paginada junto com memória virtual segmentada. Então, vamos ver a tal Cara, da memória virtual que tem nos nossos computadores. Então, vamos lá. É uma técnica onde as memórias principal e secundárias são combinadas, dando ao usuário a ilusão de existir uma memória maior que a memória principal. Então, beleza. Isso aqui é o texto formal. Tá?
Então, vamos interpretar direitinho o que isso aqui quer dizer. Na memória, no swapping, o que a gente tinha no swapping? A gente tinha a memória, né? E os processos estão na memória. O que acontecia no swapping era que, para que a gente permitisse espaço para os processos, a gente podia pegar um processo inteiro que estava na memória, né? Jogar para o disco. E esse processo, enquanto está no disco, ele fica adormecido. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 4 GB de memória, e um espaço em disco, eu crio aqui um espaço de swap de 2 GB, né? Quanto eu tenho de memória no sistema? Eu tenho 4 GB de memória no sistema, né? No esquema de memória virtual, você tem lá a sua memória, é um esquema parecido com o swapping, tá? A ideia é bem igual ao do swapping. E aqui, vamos lá, você tem a mesma situação, você tem 4 GB de memória RAM, né? E você tem o disco. E você vai ter esse disco como espaço auxiliar de memória. Vamos supor que você cria aqui o arquivo de swap nesse disco, igual ao outro, 2 GB. Tá? 2 GB de swap. Tá? Só que aqui é memória virtual. Aqui é swap puro, aqui é memória virtual. Tá? Na técnica de swap, o meu sistema continua com 4 GB de memória. A ideia da memória virtual é que você disponibiliza para o processo 6 GB de memória. Você soma a memória real com a memória virtual, né? Desculpa, a memória real, né? A memória RAM com a memória secundária, tá em disco. Aí, isso aí não contraria a regra, né? Porque a regra fala o seguinte: o processo executado ele tem que estar carregado na memória RAM. Vai ser um esquema privilegiado e todo calculado de modo que tudo que for executado efetivamente está na memória RAM, mas o sistema dá a impressão que tem os seus 6 GB. Tá? A memória virtual ela também veio evoluindo, tá? E vamos ver aqui a evolução dela, tá? Até que a gente chega na memória atual, que é a memória paginada, né? Bom, até então, né, quando a gente tinha esses esquemas de memória antigos aqui, né, quando o programa era muito grande para caber na memória principal, tá? A gente empregava a técnica de overlay. O problema da técnica overlay é que o programador está ciente dela e tem que fazer todos os cálculos. Já viu essa técnica overlay? Mas dando uma lembradinha, como é que ela funciona? A gente pega o nosso programa, tá? Programa fonte lá grandinho, tem muita coisa, e a gente quebra esse programa fonte em partes. Compila em partes separadas, gera objetos separados. Ele é compilado separadamente. Nosso exemplo aqui gera 4 objetos, né? E a gente, quando compila, passa a instrução ao linker que é para gerar um código de overlay. Nesse código de overlay, se eu tenho 4 áreas, o que o linker faz? Ele me gera um programa com 5 áreas. A primeira área é uma área de gerenciamento, ela é só para gerenciar as outras 4 áreas, e as outras 4 áreas estão carregadas aqui. De forma que, se o programa está executando alguma coisa nessa área, é ela que é carregada na memória RAM, né? Se o programa vem executando, de repente passa e começa a usar outra área de memória, essa área que estava carregada em memória RAM é descarregada e carrega a nova área em memória RAM, né? Então, a técnica de overlay era uma técnica que já permitia o uso maior de memória, né? Porém, tinha isso aqui ainda, a cargo do programador, né? O programador tem que separar o programa, julgar qual é a melhor divisão, não é simplesmente separar de qualquer maneira. Ele tem que escolher de forma que áreas comuns permaneçam juntos para evitar muito carregamento e descarregamento. A técnica de memória virtual, a gente tira essa responsabilidade do programador, né? Cabe ao sistema operacional dividir o programa em partes e manter na memória somente aquelas que são necessárias à execução. As outras partes são mantidas na memória secundária. Então, o sistema operacional ele vai dividir o programa de modo que ele só mantém efetivamente na memória RAM aquilo que é necessário. O resto vai para o disco. Então, a gente já tem uma diferença aqui, né? Aqui na técnica de swap, como a gente viu, o processo inteiro ela é carregado por disco para abrir espaço. Na técnica de memória virtual, não. Na técnica de memória virtual, nós temos a memória, né? E quando um processo ele é criado no sistema, o que vai acontecer? Parte dele vai residir em disco e parte dele vai residir na memória RAM. Como ele não é todo carregado na memória RAM, ele ocupa muito menos espaço na memória RAM. Então, aquela parte inerte, aquela parte que está dormindo do processo, que não está sendo acessado, fica lá no disco.
Se for necessário, faz a carga daquele pedacinho apenas que é necessário. Tá? E dependendo, faz uma troca, inclusive, joga alguma coisa da memória para o disco. Só vai jogar da memória para o disco se for necessário, se é com falta de memória. Então, eu posso ter, por exemplo, um sistema da máquina, vamos supor que eu tenho uma máquina com 8 GB de memória, tá? Mas eu preciso de um sistema que requer 10 GB de memória, né? Eu posso, na minha máquina 8 GB, criar um arquivo de swap em disco de 4 GB, por exemplo, né? E com esses 4 GB, né, eu tenho uma memória de 12 GB. Como o meu sistema requer 10, eu estou com possibilidade de executar. É claro, né, que a memória virtual, como está utilizando o disco, se eu estou usando assim no limite, do tipo, tem 8 GB, o sistema requer 10, significa que vai ficar acontecendo swap aqui. O sistema não terá um desempenho tão bom quanto se eu tivesse uma máquina com 12, com 16 GB de memória RAM. Porém, eu estou conseguindo usar a máquina, coisa que eu não estaria fazendo se não tivesse memória virtual. Então, a memória virtual pode não ser a melhor coisa do mundo, mas ela resolve alguns problemas que seriam insolúveis, né, se nós não tivéssemos ela. Então, é, ela é útil, né, porque verifica que, em muitos casos, nem todo o código do programa é executado. Por exemplo, ele está editando um texto, né? Vou pensar aqui no Word. Nem sempre ele vai imprimir esse texto. Na verdade, o menos, assim, a menor parte do que a gente faz de processamento dele é impressão de texto. A gente passa a maior parte editando. Chega um momento que a gente pode precisar imprimir. Tem documento que a gente nunca imprime. Tá? Então, se eu tenho o meu Word, a parte de impressão, e eu abro um documento para editar e salvar, eu não preciso carregar na memória RAM toda a parte dele que cuida da impressão, da geração de layouts. Isso economiza espaço em memória RAM. Tá? Então, é um exemplo. Tá? É uma parte do programa que não é executada. O Excel, por exemplo, tem a parte do solver, pouca gente usa. O solver é uma parte enorme do Excel que é para resolução de equações, resolução de células, de valores de células, fazer busca por valores aproximados. Né? Quando ele é utilizado, ele carrega bastante coisa na memória. A maioria das pessoas não usa, então ele não é carregado à toa. Não é. Código para tratamento de condição de erro, né? Por exemplo, erros raramente acontecem. Então, por que eu estou com esse código para tratamento carregado na memória? Tamanho da área de memória alocada por listas e tabelas que nem sempre são totalmente utilizadas. Às vezes, um programa define uma vetor enorme e eu só uso as partes iniciais do vetor. A parte final do vetor foi carregada em disco, né? O próprio sistema operacional cuida disso. Opções e recursos do programa que raramente são utilizados. O exemplo que eu dei aqui do Excel, tá? E do Word. Né? O Daniel está perguntando aqui, depende muito do sistema de armazenamento do processador também. Depende, né? Depende principalmente, pouco do processador hoje em dia. Tá? A gente vai ver mais para adiante, isso é feito por uma parte do hardware que é chamada DMA. Tá? O DMA cuida de toda essa parte sem precisar do processador. O maior peso no sistema vai efetivamente ser o sistema de armazenamento. Né? Se eu estou com um disco de 5.000 RPM, vai ser muito mais lento que um disco de 10.000 RPM. E vai ser muito mais lento que um SSD, por exemplo. Isso aqui vai impactar bastante. Utilizar o swap um, vai fazer diferença mesmo da carga que você está colocando no sistema. Você, por exemplo, você tem uma máquina e você cria várias máquinas virtuais dentro dela com VirtualBox. Você vai ver que o sistema vai ficar bem lento. Tá? Ele vai ficar lento provavelmente não por questões de processador, mas sim por questões de memória, porque cada máquina está consumindo muita memória. Natália, memória virtual e máquina virtual trabalham do mesmo jeito? Não, não, são coisas diferentes. Tá? Máquina virtual é uma forma de você colocar uma máquina dentro de outra. Tá? Ela acaba impactando na memória virtual, porque a máquina virtual vai consumir muita memória. Tá? Mas são coisas diferentes, são conceitos diferentes. Agora, mesmo quando todo o código do programa é utilizado, ele não costuma ser utilizado inteiramente ao mesmo tempo. Né? Você tem, por exemplo, o que é comum. Né? Eu faço um programa e a gente tem num programa um conceito que é chamado de conceito de localidade. O programa ele tende a estar concentrado a sua execução numa parte. Então, o programa vai executando, ele está executando a determinada parte.
De repente, ele vai para outra parte, começa a executar aquela outra parte. Né? Enquanto ele está executando essa outra parte, a primeira parte pode estar em disco. De repente, ele volta e executa num pedaço. Depois, mais adiante, executa outra parte. Então, a tendência de programas é que, durante a sua vida, ele esteja momentaneamente em algumas partes concentradas do sistema. Isso aqui, o swap, a memória virtual também ajuda bastante. E ela só precisa manter em memória aquelas partes que estão em uso no momento. É o que a gente vai ver mais adiante, chamado working set, conjunto funcional. Bom, então, a possibilidade de executar um programa armazenado apenas parcialmente na memória traz vários benefícios. Alguns deles. A área de memória disponível ao programa não fica limitada ao tamanho da memória física disponível. Né? A gente usa parte do armazenamento secundário para isso. Né? Uma maior quantidade de programas pode ser executado simultaneamente. Eu posso ter mais processos carregados em memória, já que eu estou usando parte do disco para isso. Uma menor quantidade de operações de entrada seria necessária para carregar programas na memória. Tá? Isso aqui é algo que bem de brinde, vou falar assim. Né? Porque quando você vai executar um programa, se você não tem um esquema de memória virtual, esse programa tem que estar totalmente carregado na memória RAM. Se você tem um esquema de memória virtual, você vai carregando ele para a memória RAM aos poucos. Né? E isso é bastante comum. A gente está, por exemplo, editando um texto, gente abre o nosso editor de texto, está editando o texto. De repente, a gente vai chamar uma função com o editor de texto, né? Inserir uma tabela, por exemplo. Aí você clica em inserir tabela, você vê que o seu disco dá uma acendida. Ele traz somente no momento que a gente precisa a parte que faz a manipulação de tabelas no editor de texto. Né? Isso quer dizer que isso não foi carregado previamente. Né? Ou seja, a carga inicial ela foi bem mais rápida, porque eu não carreguei funções que eu não vou utilizar. E a gente vai ver também adiante como, né? Mas a memória virtual também minimiza o problema da fragmentação de memória. Né? Na verdade, a gente vai trabalhar um esquema de memória virtual em que a memória praticamente não será fragmentada. Vai ter uma fragmentação mínima, a gente vai chamar de fragmentação interna. Tá? Mas a gente vai resolver de vez esse problema. Bom, então, vamos falar sobre, primeiro, espaço de endereçamento virtual. Tá? Como a gente trabalha nesse espaço? Quando a gente usa a memória virtual, tá? O processo não faz mais referência a endereço físico, apenas a endereços virtuais. Tá? Isso aí é o seguinte. O que a gente tinha antes? A gente tinha antes uma memória física. Né? Então, se eu tinha uma memória de 4 GB, eu ia endereço zero, e ter lá o limite dos 4 GB. Né? Quando eu tenho um esquema de memória virtual, eu estou combinando a memória principal com a memória secundária. Tá? Então, eu preciso de um esquema de endereçamento em que o processo, quando ele está referenciando alguma área, essa área pode estar tanto na memória RAM quanto está no disco. Né? Então, a gente desvincula isso e a gente diz que nós temos o espaço de endereçamento virtual, que aqui é o espaço virtual, né? E nós temos um espaço de endereçamento real, tá? A memória RAM, memória principal. Então, vocês podem perceber por aqui, né? A memória real ela é menor do que a memória virtual. Então, a gente cria uma memória virtual maior do que a memória virtual. Os processos eles só vão enxergar a memória virtual. O processo ele só vai ver endereços virtuais. Quem precisa enxergar o endereço real é o microprocessador, o sistema operacional. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte: o processo, ele, a regra continua valendo. O processo ele precisa estar totalmente carregado em memória. Mas a gente muda um pouquinho a regra, valendo o seguinte: beleza, ele tem que estar totalmente carregado em memória, mas não precisa estar totalmente carregado na memória real. Ele pode estar totalmente carregado na memória virtual. E só um pedacinho dele é que vai estar lá na memória real. Então, a gente precisa do esquema de mapeamento, né? Que quando eu acesso um determinado endereço, né? Onde está esse endereço? Como é que eu acesso o endereço? Então, o mapeamento do endereço virtual no endereço real. Né? Inclusive, pode acontecer de nem estar contínuo nem próximo. Tá? Você pode acessar o segundo grupo aqui, né? Ele está na posição completamente diferente da memória. Tá? A memória virtual vai me permitir espalhar
processo pela memória. Então, esse mecanismo aí de tradução do endereço virtual para o endereço físico é denominado mapeamento, né? Esse conjunto de endereços virtuais que os processos podem endereçar é chamado de espaço de endereçamento virtual. Espaço de endereçamento virtual é esse conjunto de endereços da memória virtual, né? E o conjunto de endereços reais é chamado de espaço de endereçamento real, né? O espaço de endereçamento real é os endereços que estão na memória RAM efetivamente. Então, teremos uma diferenciação nesse espaço. Bom, o espaço de endereçamento virtual não tem nenhuma relação direta com os endereços no espaço real, tá? Eles vão estar mapeados, mas o endereço zero da virtual não precisa ser o endereço zero da principal, não precisa nem estar na memória principal. Bom, como os processos podem ser muito maiores que a memória física, apenas parte deles pode estar residente na memória em determinado instante, né? E o sistema operacional vai utilizar a memória secundária como extensão da memória principal. Obviamente, se a memória secundária for um HD, é bem mais lento do que se for um SSD, né? Que já foi falado aqui pelo colega, né? A tecnologia de armazenamento, né, vai impactar no desempenho. Então, quando um usuário desenvolve uma aplicação, vai caber ao compilador e ao linker gerar o código executável em função dos endereços virtuais. Ou seja, quando a gente compila um programa para um sistema operacional moderno, a gente já está sabendo que esse programa vai executar um espaço de endereçamento virtual, tá? E cabe ao sistema operacional cuidar dos detalhes durante a execução. Então, enquanto está executando, o sistema operacional vai fazer todas as movimentações, todos os controles. Peguei aqui. Então, beleza, vamos lá. Continuando aí. Então, próximo tópico, paginação. O que vai ser, então, a paginação? Tá? A paginação ela está dentro da memória virtual, tá? Então, a paginação trabalha junto com a memória virtual. Na verdade, a paginação é uma evolução da memória virtual, tá? Então, a paginação é uma técnica de gerência de memória. É uma técnica de gerência de memória onde o espaço de endereçamento virtual e o espaço de endereçamento real são divididos em blocos do mesmo tamanho, chamado páginas. Está adiantado aqui no slide? Então, eu tenho aqui a memória virtual, eu tenho a memória principal, né? E elas são divididas em regiões que são chamadas de páginas. As páginas no espaço virtual são denominadas páginas virtuais, tá? Então, aqui, ó, um exemplo, uma página virtual. As páginas no espaço real são chamadas de páginas reais ou moldura de página. É muito comum utilizar o termo em inglês, frames. Então, aqui está uma moldura de página ou um frame. É uma página na memória principal. Em geral, as páginas variam de 512 bytes a 64 kilobytes. E aqui está um exemplo de um mapeamento, né? Está a memória virtual. Eu tenho a memória, vai de 0 a 9, então tem 10 blocos aqui. Eu tenho 5 blocos na memória principal. Eu tenho 5 blocos na memória principal, significa que eu posso carregar 5 blocos na memória virtual. Então, quais são os blocos que são carregados na memória virtual? O bloco 2 está carregado, da memória virtual está carregado no bloco 1, memória principal, está aqui a setinha, né? Setinha. Os blocos 0, 1, 3 não estão carregados, o bloco 4 está carregado na posição 2, né? O bloco 5 está carregado na posição 4, o bloco 6 não está carregado, o bloco 7 está carregado na posição 0 e o bloco 8 está carregado na posição 3, o bloco 9 não está carregado. Então, a gente repara que um processo, vamos supor que isso aqui o processo está carregado nessa posição. Tem parte do processo que não estão carregados na memória principal e mesmo que está carregado, não está carregado sequencialmente, tá? Fica todo espalhado pela memória. Esse espalhamento aqui pela memória, essa bagunça que é feita aqui, na verdade é um ponto bastante positivo, conforme a gente vai ver.
todo o mapeamento é realizado por intermédio de uma estrutura chamada tabela de páginas. Cada página virtual vai possuir uma entrada na tabela de páginas, né? Essa entrada contém informações sobre o mapeamento. Então, esse mapeamento que a gente viu aqui como exemplo vai ser feito pela figura da tabela de páginas. Bom, um processo entra no estado executando. Tá? Então, o processo está executando. As páginas virtuais elas são transferidas da memória secundária para a memória principal, né? E são colocadas em moldura de página. Então, é isso aqui, né? Processo para ser executado, ele efetivamente vai ter que ser executado para estar na memória principal. Então, quando ele é posto em execução, necessariamente precisamos de parte dele na memória principal. Isso aqui é a parte importante. Sempre que um processo fizer referência a um endereço virtual, o mecanismo de mapeamento localizará na tabela de página o endereço físico da moldura de página. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é a minha tabela de páginas. Tá? Isso aqui é a minha memória principal. Tá? Um endereço virtual ele será sempre de um tipo número de página virtual, deslocamento. Tá? Você já deve ter visto algumas vezes alguma referência a endereço em memória no computador. Tá? Normalmente, essa referência a endereço em memória está indo. Agora foi. Normalmente é do tipo um endereço qualquer, dois pontos, tá? Outro então uma parte hexadecimal, dois pontos, outra parte hexadecimal. Esses dois pontos que normalmente aparecem entre os endereços é para separar a parte do endereçamento virtual. Se a gente estiver utilizando memória virtual pura com paginação, vai ser dessa forma aqui. Tá? Então, a gente vai ver que isso aqui pode evoluir. Tá? Mas o que seria, por exemplo, o endereço da referência aqui, quanto endereço pequeno? 3F9, dois pontos, 475. Isso aí significaria que o endereço está na página virtual 3F9, então, com deslocamento 475. Bom, o que quer dizer isso aí? O número da página virtual vai identificar unicamente uma página virtual dentro da tabela de páginas. Tá? Então, esse número de página virtual, o nosso exemplo aqui 3F9, vai ser um deslocamento na tabela de páginas e vai encontrar a entrada da tabela de páginas. Uma das informações que tem na tabela de páginas é o endereço do frame, que é onde está na memória principal essa página aqui. Pode ser que ela não esteja carregada na memória principal. Se não estiver, terá que ser carregada. Tá? Então, a continha que ele vai fazer vai ser pegar o número de página virtual, né? No número de página virtual, desce na tabela de páginas. Na tabela de páginas, obtém o endereço do frame. O endereço do frame, ele indica o início do frame. Agora, dentro do frame, a gente tem um deslocamento, tá? Que é a posição do frame onde está aquela coisa que eu estou buscando. Então, o deslocamento faz parte do endereçamento virtual. Eu pego o deslocamento e somo com o endereço do frame. Né? Feita essa soma, eu acho o endereço físico. Basicamente é isso aqui. Vamos lá. Hoje em dia, as páginas costumam ter tamanho de 4 KB. Tá? 4 KB, tá? 1 KB a gente endereça com 10 bits. Então, 4 KB seriam 4 vezes 1 KB mais 2 bits. Então, o endereçamento da memória principal, tá? Ela sempre tem um deslocamento, tá? Nos PCs de um espaço de endereçamento de 12 bits, né? Que corresponde, tá? a 4 KB. Quando eu tenho, vou acessar, por exemplo, uma região de memória, o meu programa faz A igual a 3. Eu tenho que colocar o valor 3 dentro da variável A. Eu sei, se eu pegar um esquema aqui de memória virtual, eu sei o seguinte, meu processo está carregado na memória, vou aqui criar as páginas, tá? Criar as páginas dele. O meu processo está carregado aqui na memória. Para esse processo, a minha variável A ela está exatamente nessa posição aqui.
ela está deslocada de X bytes a partir do início da página. Então, X bytes, né? Isso quer dizer o seguinte: se ela está deslocada a X bytes em relação ao início da página, quando eu encontrar o endereço físico que corresponde a esse número de página virtual do processo, né, esse endereço físico corresponde ao início, tá, de onde está essa página carregada em memória. Se ela está deslocada de X bytes na memória virtual, e se a página na memória principal tem o mesmo tamanho, né, qual vai ser o deslocamento aqui dentro? O deslocamento aqui dentro vai ser também de X bytes. Então, o endereçamento virtual ele contém o número da página onde a informação se encontra, de página esse aqui, e dentro da página um deslocamento, né, que é o deslocamento em relação ao início da página. Quando eu mapeio a página, eu tenho que usar o mesmo deslocamento. Por isso a razão da soma aqui. É importante, tá? Alguém ficou com dúvida nisso aí? Precisa que repita? Não? Bom, então, vamos seguir, né? Quem se manifestou? Não posso nem falar, professor. Porra, você mexeu na parada aí, eu não consigo nem mais. Oi, tá. Espera que ficou baixo aqui, eu não estou te ouvindo. É culpa aqui do meu alto-falante, do microfone. Pode falar de novo, por favor? Eu achei que alguém tinha falado aí e não está ouvindo. Bom, essa tabela de páginas, né, que está aqui, ela possui, obviamente, um campo importante dela é o endereço do frame, onde está o endereço físico. Tá? Agora, ela não possui só essa informação. Ela possui uma série de outros campos. Ah, tá. O Gustavo está pedindo que eu perguntar de novo. Tá? Então, deixa eu tentar de uma maneira diferente aqui. Deixa eu apagar aqui a tela. Vamos imaginar o seguinte: um programa que está carregado em memória. Então, tem a memória aqui. Está na memória virtual, né? Todo programa está carregado em memória virtual. A memória virtual é dividida em pastas. Tá? Bom, o modelo de memória que a gente vinha imaginando até agora era um modelo linear. Nesse modelo linear, se eu endereço uma determinada posição, eu endereço a posição de memória aqui. Eu vou endereçar a posição de memória que representa uma variável qualquer. Isso aqui, na memória real, seria o endereço físico em relação ao início, né? Que é o zero. Eu tenho um deslocamento aqui, eu estou com ela aqui dentro. Quando eu tenho um esquema de memória virtual, a minha memória está toda segmentada, né? Ela está toda paginada, está quebrada em várias páginas. Como essas páginas podem se mover, elas podem se deslocar, eu não mais meço a posição que eu estou referenciando em relação ao início da memória como um todo. Agora, o meu deslocamento é sempre medido em relação ao início da página. Tá? Então, por exemplo, essa minha variável aqui ela tinha um deslocamento y em relação ao início. Mas o que me interessa agora é o deslocamento x apenas. Né? Porque isso aqui ele pode se movimentar na memória. Se essa página se movimentar, por exemplo, para aqui, para baixo, ela for para outra posição de memória, em relação ao início da memória, o deslocamento mudou. Mas, em relação ao início da página, o deslocamento continua exatamente o mesmo. Continua sendo x. Tá? Então, todo endereço que a gente considera na memória virtual, a gente considera que o endereço é formado por um número de página virtual, né, que identifica quem é a página virtual. Né? Essa página virtual aqui em cima, pode ser essa página virtual aqui. Então, é um número que identifica a página virtual. E dentro da página virtual, né, um outro número que identifica o deslocamento. No caso aqui, o deslocamento é x. Então, quando eu quero acessar, aí meu processo está carregado aqui em memória. Né? Meu processo carregado. Aí, dentro desse processo aqui, eu quero acessar justamente essa região de memória aqui dele. Né? Qual é o endereço dessa região de memória? O endereço dessa região de memória é dado pelo número de página, que identifica a página. Nesse nosso exemplo aqui pode ser, por exemplo, página 0, página 1, página 2, página 3. Né? Então, que endereço é esse? Esse endereço é página 3, dois pontos,
dentro da página 3 está deslocado x em relação ao início. Então, o endereço é 3, dois pontos, x. Ok isso aí? Tranquilo até aqui? Então, esse é o endereço que nós temos. Tá? 3, dois pontos, x. Agora, esse é o endereço virtual. Né? Ele me dá o número da página virtual e me dá o deslocamento. Só que quando o processador for executar, o processador ele não trabalha com endereço virtual. O processador trabalha com memória RAM, ele trabalha com endereço físico. Então, aonde está isso aqui na memória real? Né? É a pergunta. 3, 2.x está na memória virtual. Agora, e na memória real? Né? Onde ele está? Né? Aí o mapeamento é o seguinte: você pega o endereço 3, você vai na tabela de páginas, entrada número 3. Na entrada número 3, um dos campos da entrada é o endereço do frame. Esse endereço do frame é o quê? É o endereço inicial dele na memória real. Então, esse cara da memória virtual ele está mapeado, ele está mapeado aqui no início, no endereço físico. É aqui que inicia. Bom, beleza. Então, esse 3, que é esse cara aqui, né, na virtual, o início dele bate com esse início aqui. Agora, eu não quero o início dele, eu quero alguém que está dentro dele e que está deslocado em relação à página de uma distância x. É o que está falando aqui, né, no meu endereço. Deslocamento x. Então, eu preciso, já achei o endereço inicial aqui, agora eu tenho que deslocar de quanto na memória real para achar exatamente a posição que ele está. Na memória real tem que deslocar exatamente uma quantidade de x bytes. Tá? Então, como eu obtenho o endereço físico do frame? O endereço físico do frame está aqui. Como eu obtenho o endereço físico de alguém que está dentro desse frame? Aí eu pego o número 3, identifiquei o frame, pego a base, somo a isso o deslocamento, que é esse valor de x. Aí eu obtenho o endereço real. Aí eu posso acessar a memória real. Tá legal agora? Agora, um detalhe importante, né? Isso aqui é feito para tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, se você tem uma instrução assembly que é do tipo pegar um valor na memória, uma instrução como essa aqui, A recebe B mais C. Você tem que ir lá fazer esse mapeamento para a variável C, tem que fazer esse mesmo mapeamento para a variável B, aí você busca os dois, faz a soma, e na hora de armazenar em A, faz o mesmo mapeamento para achar a memória RAM. Então, mesmo as instruções mais simples, tá, fazem muito acesso, fazem muito esse tipo de construção. Então, por isso, isso aqui vai ser feito diretamente pelo hardware. Bom, além do endereço do frame, a tabela de páginas tem outros campos, tá, que vão ser úteis para o nosso trabalho no futuro. Né? Que campos são esses? O Estado perguntando, quem faz uma pensão operacional? Não, né? Não dá. Sistema operacional é software. Isso quem faz é o hardware. Tá? Então, é o microprocessador quem vai fazer. Agora, o microprocessador ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer. Né? Então, na verdade, é um trabalho conjunto do sistema operacional com o hardware. O sistema operacional vai programar o hardware. Tá? A gente vai ver que dentro do microprocessador tem uma região que é chamada TLB, que fica na parte, fica dentro da MMU, que é a unidade de gerenciamento de memória. E o sistema operacional ele preenche essas informações de tabela nessa região do processador. E sempre que está fazendo o mapeamento, o processador faz essa conta por hardware. Tá? Então, a conta é instantânea. Se não fosse isso, se tivesse que fazer essa conta por software, um abraço. Né? A máquina é... Mas essa unidade fica dentro do conjunto da CPU ou é uma unidade à parte na placa? Dentro da CPU. Dentro da CPU. Tá? Tem que ser dentro da CPU por conta da velocidade. Se ficasse na placa-mãe, ia ter que ter transferência e ficar mais lento ainda. Mas aí, esses registradores virtuais, eles ficam registrados, o registrador que leva ao registro virtual, né? Ele fica mapeado dentro do cache da CPU ou ele fica na RAM? Da CPU. Tudo na CPU. Ele fica naquele cache L1, L2 lá dele.
Não, nem na L1 L2, é dentro da CPU mesmo, né? É registrador com a mesma tecnologia CPU, colada na ULA. Tá? É registrador da máquina. Entendi. Tá? Entendi. É o nível mais profundo de memória. Uhum. Vai ser rápido mesmo. Extremamente rápido. Trabalha no mesmo tempo do processador. Se o processador solicitar esse valor para esse registrador, ele vai num ciclo de relógio. Né? Então, ou seja, se um processador de 2,4 GHz, ele tem condição de oferecer essa informação 2,4 bilhões de vezes por segundo. É extremamente rápido. Entendi. Ele fica limitado só na performance da memória virtual mesmo. Isso, senão senta, né? Não tem jeito. Tá? Memória é um dos pontos mais críticos do sistema operacional. É o que mais... do sistema operacional não, né? O sistema computacional. É o que mais afeta o desempenho de uma máquina. Se uma máquina está lenta, muito provavelmente você vai conseguir aumentar bastante a velocidade dela, aumentando a memória, seria melhor do que você trocar o processador. Tá? Normalmente, problema de velocidade de máquina é memória. Bom, então essa tabela de páginas contém algumas outras informações. Uma delas é um bit que a gente chama de presente ausente, tá? Que é um bit importantíssimo. Esse bit ele simplesmente diz o seguinte: a máquina a página está ou não carregada na memória real. Né? Se o bit estiver marcado, significa que a página está na memória real. Se não estiver marcado, né, que a página não está na memória física, precisa ser carregada. Né? Então, sempre que o processo referência endereço virtual, né, o sistema vai verificar esse bit aqui para ver se a página está carregada ou não. Né? Se o sistema, se o processo ele solicitar uma página e essa página não está carregada na memória real, essa página está em disco, a gente diz que ocorreu uma falha de página. Tá? Page fault. Prestar muita atenção aqui. O nome falha de página, às vezes, nos induz a achar que teve um erro. Tá? Isso não é um erro, isso, na verdade, não é uma falha do sistema. Simplesmente houve uma falha no acesso. Quer dizer que a página não está carregada. O sistema vai lá e faz a carga da página. Tá? Então, a falha de página ela acontece a todo momento, não tem problema nenhum acontecer. Né? Tem um probleminha, né? É desempenho. Sempre que acontece uma falha de página, vai precisar ser carregada da memória secundária para a principal, vai levar um tempo. Mas eu queria enfatizar isso. Falha de página não é erro, a página não está carregada. Mas se nesse momento que ele for carregar, que deu a falha de página, porque não está na real, aí ele vai na virtual pegar, e se a real estiver cheia, ele Vai ter que tirar alguém. Vai ter que tirar alguém. Entendi. Isso aí uma das coisas que a gente vai discutir mais para frente, que é quem vai ser tirado. Né? Inclusive, esse bit, existe um outro bit, que é o bit modificado, que é bastante importante para isso. Esse tirado, ele simplesmente dropa, ou ele joga para virtual, ou ele tem as duas opções, depende do gerenciador de memória do sistema. Não, basicamente é o seguinte, vai depender se a página ela foi modificada desde a última vez que ela foi carregada para a memória RAM. Né? A página está no disco e ela é carregada na memória RAM. Ela não é tirada do disco, né? Ela simplesmente é copiado o conteúdo do disco para a memória RAM. Se nesse meio tempo você não modificou nada nessa página, você simplesmente dá um drop, né? Esquece, apaga e acabou. Não precisa salvar em disco. Agora, se a página foi modificada desde que ela foi carregada em memória, ela tem que ser salva no disco novamente. Entendi. Funciona bastante como um cache de internet mesmo, então. Tá? Isso aqui vai ser intenso, né? Isso é bastante tenso, mas a gente vai ver mais para frente também os algoritmos, como é que ele faz para escolher de forma mais otimizada. Tá? Isso aqui é o maior trabalho de todo o sistema operacional, essa parte de gerenciamento de memória. Isso aqui impacta diretamente no desempenho da máquina. Então, se ocorre uma falha de página, o que o sistema operacional faz? Ele seleciona uma página para liberar e, se necessário, grava em disco. Tá? A gente vai ver como é que a gente sabe se tem que gravar ou não. Né? Aí, por fim, o sistema operacional carrega a página necessária na moldura de página que acabou de ser liberada. Então, abre espaço e grava lá. Tá? Agora, quem vai liberar tem uma série de questões em cima disso aí para ser discutido. Bom, à medida que um processo vai tendo suas páginas carregadas, ele tem suas molduras de página espalhadas pela memória. Né? Então, você tem um processo na memória RAM. Memória RAM não, na memória virtual, né, que está toda paginada, o processo está bonitinho. Ele está contínuo.
Só que essas páginas podem estar mapeadas em qualquer lugar da memória real. Então, na memória real, esse processo que está todo carregado no ele pode ter um pedaço dele aqui, o pedaço seguinte pode estar aqui, o pedaço seguinte pode estar até acima, o outro pedaço pode estar aqui. O processo, na verdade, é completamente espalhado pelo disco, né? Bom, então, cada processo de usuário, ele vê a memória como um espaço único e contíguo, que contém todo. Eu acho que eu dei uma caidinha aí, né? Vou dar uma voltada aqui, tá? Então, Voltou o agora, só professor processo. cortou um pouco, se puder repetir. Vocês chegaram a ver essa parte que eu falei que o processo que eu estou espalhado na memória? Sim, foi logo Sim. quando você acabou de falar dessa parte. O processo ele fica todo espalhado em memória, né? Caiu de novo aí. Caiu de novo. Caiu de novo, voltou agora. Ele está me avisando aqui, né? Aqui na Vega está meio complicado. Então, cada processo ele vê a memória como espaço único e contíguo, contendo apenas esse processo. Então, ou seja, o que o processo vê é a memória virtual. Ele acha que ele está sozinho na memória virtual, ele acha que a memória é toda dele. Então, ele se vê contínuo, né? Mas, na verdade, ele está todo espalhado, tá? Só que ele acha que ele está bonitão ali. Então, para que haja uma conciliação entre a memória vista pelo programa do usuário e a memória física, é necessário que seja feita uma tradução dos endereços virtuais em endereços físicos, né? Aquele mapeamento que a gente viu. Nos sistemas atuais, né, que eu já dei um adiantado para você sobre isso, a tarefa de tradução do endereço é realizada pelo hardware, juntamente com o sistema operacional. É inimaginável, né, você querer que o software cuide de tudo isso. Seria um trabalho muito grande, né? A gente tem que a maioria das aplicações tende a fazer referência. Agora foi de vez. Voltou aqui. Dessa vez fica um bom tempo, né? Voltei com vocês aí? Voltou. Voltou sim. Conectei aqui a rede cabeada, vamos ver se ela vai segurar melhor, né? Bom, então, quando o Cláudio está falando o seguinte, né, que nos sistemas atuais, a tarefa de tradução é realizada pelo hardware, junto com o sistema operacional, né? Bom, a gente tem que a maioria das aplicações tende a fazer referência ao número reduzido de páginas, tá? Basicamente, uma aplicação, né, por mais que ela esteja espalhada pela memória, se você pegar um tempo curto de vida dela, ela está usando sempre conjunto de páginas próximos, tá? Então, ela não precisa estar com todas as suas páginas carregadas. Uma fração pequena dessas páginas já é suficiente para que ela possa realmente executar. Bom, para fazer esse mapeamento, né, foi introduzido um hardware especial, tá? Que faz esse mapeamento. Basicamente, você tem um OCP, você tem aqui um OCP, né? Se alguém já teve a oportunidade de ver, né, a placa de serigrafia do microprocessador, você vê que ele é todo organizadinho, todo separado por áreas, tá? Ele não é todo misturado. Então, existe uma área da memória, tá? Que vai estar num canto qualquer, e essa área da memória, tá? Ela é chamada de, essa área do processador recebe a designação de MMU, Memory Management Unit, Unidade de Gerenciamento de Memória. Isso aqui é a área que tem todo o circuito do microprocessador responsável por realizar esse gerenciamento. Dentro da MMU,
tem uma pequena região de memória que é chamada de TLB. Então, fica dentro da unidade de gerenciamento de memória. TLB. Abreviação de Translation Look Aside Buffer. Né? A gente, em português, chama de memória associativa. Tá? A tabela de páginas do sistema operacional é carregada dentro do TLB. Na verdade, não a tabela inteira, porque ela não vai caber lá dentro. Mas, então, como é que o hardware faz a tradução junto com o sistema operacional? O sistema operacional, ele preenche o microprocessador com aquelas informações das páginas que estão sendo mais acessadas. E o hardware, quando tem que fazer um mapeamento, ele faz um mapeamento diretamente por conta dele, sem que seja necessário chamar o sistema operacional para fazer esse mapeamento. Nisso, as páginas processam transferidas da memória secundária para a memória principal apenas quando são referenciadas. Esse mecanismo é chamado de paginação sob demanda. Nele, é possível que parte do programa nunca sejam carregados para a memória, já que, por exemplo, eu comentei um pouco antes, você tem um editor de texto, você tem a parte do editor de texto que faz a impressão do seu texto. Se você abre o editor de texto, edita o seu editor de texto e salva, depois fecha, essa parte do editor que faz a impressão nunca foi carregada em memória. Então, nunca ocupou espaço de memória, nunca gastou tempo sendo carregado. Então, nunca competiu com o outro. Então, falando um pouquinho mais da tabela de páginas, né? A tabela de páginas tem o propósito de mapear as páginas virtuais em moldura de página para formar um endereço físico de memória. Conforme já viu esse mapeamento. Agora, uma tabela de páginas pode ser muito grande, consumindo parte significativa da memória. Vocês sabem que é um sistema 32 bits, um sistema 34 bits? Hoje em dia, as máquinas são 64 bits. Uma máquina 64 bits é uma máquina que faz endereçamento a 64 bits. Uma máquina 32 bits é uma máquina que faz endereçamento a 32 bits. Vou usar aqui com vocês exemplos de 32 bits para vocês verem como é esse mapeamento. Tá? Bom, então, isso aqui é 4 KB, é o tamanho de página utilizado pelo PC, tradicionalmente, e vamos considerar as máquinas antigas de 32 bits. Se essas máquinas são de 32 bits, vamos ver como é que é o endereçamento delas. Tá? A gente tem 32 bits, permite endereçar até 2 elevado a 32 bytes. Então, 2 elevado a 10 é K, 2 elevado a 20 é mega, 2 elevado a 30 é giga. Então, na verdade, 2 elevado a 32 é 2 gigabytes, desculpa, 2 elevado a 32 é 1 gigabyte, que é 2 elevado a 30, vezes 2 elevado a 2. Então, máquinas 32 bits conseguem endereçar 4 gigabytes de memória RAM. É o limite das máquinas 32 bits. A tabela de páginas do PC tem 4 KB. Se tem 4 KB, 4K é igual a 2 elevado a 12. Então, a gente precisa de 12 bits para endereçar as páginas. Se uma máquina tem endereçamento de 32 bits, significa que desses 32 bits, eu uso 12 bits para o deslocamento e me sobram 20 bits para endereçar as páginas. Ok? Agora, esse mapeamento ele deve ser feito da forma mais rápida possível. Vamos ver outra coisa aqui. Se eu tenho a possibilidade de endereçamento de 20 bits para a quantidade de páginas, quantas páginas eu posso ter na memória real? A minha memória real tem 2 elevado a 20 páginas. Até 2 elevado a 20 páginas, num sistema de 4 GB. 2 elevado a 20 páginas. Aí voltou aí, Então, repetindo aí. Se eu tenho 20 bits para endereçar a quantidade de páginas, eu tenho 2 elevado a 20, igual a 1 milhão de entradas
com vocês aí, não? Oi, acho que agora voltou, né? Ele agora é rede cabeada. Vamos ver se agora a rede sem fio está melhor. Estão conseguindo me ouvir aí? Voltei? Alô? Tá de volta, professor. Voltou. Ah, beleza. Obrigado. Depois aqui tá meio difícil hoje. Tá? Bom, então vamos lá. Se eu tenho um sistema aqui de... Estava vendo aqui. Onde eu tenho 12 bits para o tamanho da página e uma máquina de 32 bits, me sobram 20 bits para a quantidade de páginas virtuais, páginas reais. Então, 2 elevado a 20, 1 milhão de páginas reais. Isso significa que a minha tabela de páginas teria, para um sistema 32 bits, 1 milhão de entradas. 1 milhão de entradas. Tá? Se é um sistema 64 bits, me sobra aqui 50 bits para endereçamento. Então, poderia ter uma quantidade absurda de páginas. Tá? Então, essa tabela de páginas teria um tamanho enorme. Né? Então, é inviável você imaginar uma tabela de páginas desse tamanho. Tá? Além de consumir muito espaço na memória RAM, o acesso a ela seria extremamente lento, uma busca numa tabela tão grande. Né? Então, os sistemas implementam, tá, o que a gente chama de tabela de páginas multinível. Tá? A tabela de páginas multinível evita de manter toda a tabela na memória. Né? Então, nesse esquema que a gente tem uma tabela de páginas de primeiro nível, tá? E uma tabela que aponta para outras tabelas de páginas. Então, basicamente, seria o seguinte: esse endereçamento, que antes nós tínhamos 20 bits para endereçar a página, né, e 12 bits como deslocamento, a gente quebra, por exemplo, em 2 níveis. Então, a gente tem um endereço com campo de 10 bits. Esse campo de 10 bits é a primeira tabela de páginas, mais um campo de 10 bits para selecionar uma segunda tabela de páginas, e depois um campo de 12 bits para formar os outros 32 bits, que é o endereço, que é o deslocamento dentro da página. Né? Então, isso que a gente tem? A gente tem, primeiro, em vez de ter uma tabela de páginas com 1 milhão de entradas, eu tenho, num primeiro nível, uma tabela com 1.000 entradas. É muito menor, né? 1.000 vezes menor. Então, essa tabela ela vai ter 1.000 entradas, né? E cada uma dessas entradas aponta para uma outra tabela também de 10 bits. Né? Então, eu teria o quê? 1.000, a princípio, 1.000 tabelas, cada uma com tamanho 1.000, sendo apontado para a tabela de primeiro nível. Né? Qual foi o meu ganho se eu continuei com 1.000 tabelas de tamanho 1.000? É que eu só carrego as tabelas que são necessárias ao processo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um processo, cada página aqui tem 12 bits, né? Então cada página tem 4 KB. Né? Se eu tenho e cada página dessa aqui, né, como são 10 bits, cada página dessa aqui me permite endereçar 4 KB vezes 1.000 aqui, né? Uma página dessa aqui já me permitiria endereçar 4 megabytes. Né? Se eu tenho um sistema que utiliza 12 megabytes, né, esse meu sistema ele só seria necessário carregar 3 páginas nele. Né? Então, uma página de primeiro nível e depois mais 3 páginas de segundo nível. Então, eu carregaria apenas 4 páginas de memória. Ao invés de eu ter uma tabela com 1 milhão de entradas, eu tenho 4 tabelas com 1.000 entradas cada, 4.000 entradas cada. Né? 4.000 entradas no total, né? 1.000 entradas cada. Então, com isso, eu ocupo muito menos memória. Aqui, né, o exemplo que eu estava comentando. Né? Se a gente imagina um sistema que são dedicados para cada processo 12 megabytes, sendo 4 megabytes para código executável, 4 megabytes para dado e 4 megabytes para pilha, né? Eu tenho uma entrada, uma tabela de primeiro nível, só preciso dela. A entrada 0 fica para código executável, a entrada 1, a tabela de página de dados, e a entrada 2, tabela da página de pilha. Né? Então, eu tenho apenas 1.024 entradas para cada tabela de segundo nível, em vez de 1 milhão de entradas. A economia é bastante substancial. Isso, são necessárias apenas 4 tabelas de memória, né? Tendo a tabela de primeiro nível mais 3 de segundo nível.
Se eu tivesse usando a tabela de páginas de 2 níveis, tá, eu já poderia ter um esquema como esse aqui, né? Por exemplo, uma tabela de páginas de primeiro nível, né, apontando para uma tabela de páginas de segundo nível que aponta para a moldura efetivamente. Nesse caso, o meu endereço teria 3 campos, né? O endereço da tabela de páginas de primeiro nível, o endereço da tabela de páginas de segundo nível e o deslocamento final. Então, o primeiro campo me seleciona a entrada na tabela de páginas de primeiro nível, eu descubro qual das tabelas de segundo nível eu uso. O segundo campo me diz qual é a entrada da tabela de segundo nível, eu descubro o endereço físico, tenho o deslocamento P, eu acesso exatamente a posição de memória que eu quero, né? Lembrando que isso tudo aqui vai ter que ser feito pelo hardware. Formato da entrada da tabela de páginas ele vai variar para o sistema, tá? Mas, em geral, ele tem essas informações aqui, né? Então, o número da moldura de página, tá? Que é aonde aquela página está mapeada, e uma série de bits, né? Uma série de campos, melhor dizendo. Um campo que é presente e ausente, que é para dizer se a tabela está carregada em memória ou se ela está em disco. Um campo de proteção, para dizer se aquela região de memória pode ser acessada, e se puder ser acessada, se pode ser, se vai ser somente leitura, se vai ser leitura ou gravação. 2 campos que vão ser utilizados pelos algoritmos de substituição de páginas. Um campo é um campo modificado. Esse campo modificado, ele diz se a página foi ou não atualizada desde que foi carregada em memória. Ele é importante porque se a página foi modificada desde que foi carregada, significa que ela precisa ser reescrita no disco quando ela sai, né? Existe um outro campo que é um campo chamado referenciada, tá? Esse campo referenciada, ele marca quando a página ela foi acessada, para leitura ou para escrita, tanto faz, tá? Significa que a página está em uso. Então, as páginas que estão tendo esse campo marcado constantemente são páginas que estão sendo muito utilizadas. Na hora de jogar uma página fora para botar outra no lugar, não vale a pena jogar uma página que está sendo muito referenciada. Então, esse tipo de estatística é importante. E também um campo importante é o campo chamado de desabilitar cache, tá? Quando a gente trabalha com ES mapeado em memória, a gente vai ver lá mais para o final da disciplina, que é quando a gente coloca dispositivos de entrada e saída mapeados em posições de memória RAM, tá? A gente precisa desabilitar cache, porque se fizer cache dessa informação, vai dar erro, tá? Mas isso aqui a gente vai discutir mais para frente. Bom, então, a cada busca de instrução a dados são necessárias acessos extras à memória para consultar as tabelas de páginas, né? Então, sempre que eu busco alguma coisa na memória, eu tenho que fazer acesso extra para fazer tradução, tá? Agora, é fato que a maioria dos processos tende a fazer um grande número de referências a um pequeno número de páginas, tá? Acho que a área está repetindo, né? Eu já falei isso para vocês, tá? Então, dentro da MMU, tem o Translate Look Aside Buffer, tá? Vou até anotar isso aqui. Vai estar repetido. Então, quando o endereço virtual é passado para MMU, o que o hardware faz, né? Ele verifica se o número de páginas está dentro do TLB. Tá? Então, beleza. A gente tem a tabela de páginas, tá? E tem o processador, o CP. Dentro do CP, a gente tem o TLB. Aquelas tabelas de páginas que estão sendo mais utilizadas pelo processo são carregadas dentro do TLB. Tá? E essa tradução é feita automaticamente pelo hardware. Agora, o TLB ele não é grande o suficiente para conter toda a tabela de páginas, ele contém apenas uma parte. O que acontece se o sistema operacional não, se o processo da execução ele tenta acessar uma região de memória que não está carregada no TLB? Tá? Vai acontecer a falha de TLB. Novamente, assim como a falha de página, a falha de TLB não é um erro. É apenas um indicativo de que a página que era necessária ser carregada, o TLB não tem como fazer esse mapeamento. Isso quer dizer que o sistema operacional vai ter que fazer algum trabalho. Então, quando acontece a falha de TLB, o hardware entra em contato com o sistema operacional e avisa, eu preciso carregar essa página aqui, mas eu não tenho TLB. Então, o sistema operacional vai fazer uma troca, vai te limpar uma entrada do TLB e vai carregar a
essa página dentro do TLB. Tá? Então, é assim que é feito o mapeamento. Quem faz o mapeamento, quem efetivamente faz o mapeamento é o hardware. Né? Mas quem coordena o mapeamento que o hardware vai fazer é o sistema operacional. Então, para algumas UCPs, o gerenciamento e o tratamento de falhas são feitos internamente pelo hardware MMU. Para outras, né, que é a grande maioria, eles simplesmente geram uma falha de TLB e passam o problema ao sistema operacional, que tem que fazer a troca. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos mudar, vamos mandando aí, tá? Vamos ver até onde a gente consegue ir e fechar esse assunto hoje. Tá legal essa parte do TLB aqui, gente? Como é o funcionamento, como é feito o mapeamento? Quem tem alguma dúvida? Bom, então, continuando aí, né? A gente tem o conceito de páginas compartilhadas. Tá? O que é uma página compartilhada? Às vezes, os programas eles podem compartilhar o acesso a uma região de memória comum. Tá? A princípio, um programa nunca acessa a região de memória de outro programa. Porém, você pode chamar o sistema operacional, um processo pode chamar o sistema operacional liberando sua área de memória para ser acessada por outro processo. Isso é um caso. Outro caso, por exemplo, é quando a gente pega um programa e eu, por exemplo, carrego um programa na memória. Abro um editor de texto na memória. O editor de texto ele é carregado na memória. Ele é carregado todo em blocos. Então, tem o bloco que é a área de código do editor de texto, tem o RIP, tem o dado, tudo bem. Né? Vamos supor que eu carreguei o editor de texto, que ele carregou essas duas partes do processo, onde uma parte que está carregada na memória é o código executável. Então, aqui é o código executável. De repente, eu quero abrir uma outra instância desse editor, quero editar um outro texto em paralelo. Quando eu abro um novo processo desse editor, por que é que eu carregaria novamente o código executável? Não faz sentido eu carregar na memória RAM duas vezes o mesmo código executável. O código executável de um processo não muda. Então, eu poderia aproveitar esse código. Né? Na prática, o que está acontecendo? Na prática, eu tenho a memória virtual e o processo ele é todo carregado na memória virtual. Então, o primeiro processo foi carregado aqui e esse primeiro processo ele foi mapeado na memória real. A primeira parte dele, que é a parte de código, foi carregada numa região de memória real, supor que seja contínua, e a segunda parte, que era de dados, foi carregada em outra área. Quando abre uma nova instância desse editor de texto, ele, beleza, na memória virtual ele até pode ser totalmente carregado, já que é uma simulação. Mas a área de código é igual nos dois. Né? Então, nessa área de código, o que eu faço? Eu mapeio para a mesma região de memória. As duas apontam para a mesma região de memória, elas compartilham páginas. A área de dados, não. A área de dados, como estão editando arquivos diferentes, cada um tem que ter sua própria área de dados. Né? Então, existem mecanismos para permitir o compartilhamento e é interessante compartilhar páginas. Então, outra vantagem do mecanismo de paginação é a possibilidade do compartilhamento de código. Né? Evita que processos são oriundos do mesmo programa necessitem manter a memória cópia de um mesmo código executável. Né? Isso é possível quando o sistema operacional usa o que se chama código reentrante. Código reentrante é um processo poder utilizar o código de outro. A regra mínima do código reentrante é que um processo nunca pode modificar o seu próprio código executável. Né? Sistemas mais antigos até permitiam isso. Sistemas atuais, para poder fazer o aproveitamento do código, não permitem. O código executável para a memória é apenas leitura. Né? Para fazer isso, tá? Basta a gente fazer esse mapeamento para a mesma região de memória. Bom, um outro conjunto que a gente tem, um outro conceito que a gente tem é o conceito de working set. Essa discussão de working set ela vai se alongar um pouco mais, tá, gente? Então, hoje a gente vai parar por aqui. E aqui de working set a gente vai acabar deslanchando para trashing, que é um assunto importante, que fala bastante sobre desempenho de memória. Né?
A gente vamos dar encerrado aqui. Semana que vem a gente continua nesse ponto. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem alguma dúvida? Professor, eu queria tirar uma dúvida em relação ao trabalho. Tá, fala aí. Não, mas eu queria mostrar para o senhor. Tem problema? Posso roubar não. dela aqui? Pode, que eu paro o compartilhamento aqui. Só te fazer uma chamada rapidinho, que o pessoal que quiser sair já sai. Tá? Tranquilo. Deixa eu só fazer só o. Cadê? Tá aqui. Tá ali se presença da baixada. Aí, quem quiser continuar aí, beleza, tá? Pessoal que não tiver dúvida nenhuma sobre trabalho, nada, se quiser, fica à vontade aí, tá? Uma boa semana para vocês. Pode apresentar aí. Um minuto que eu tô só abrindo o projeto aqui. São duas questões, né? Eu tô fazendo o projeto em Java e na hora de conseguir botar sequencial e para botar também o tempo de duração do projeto, eu tô tendo um pouco de problema. Aí eu consegui fazer funcionar, mas eu não sei se é exatamente a maneira que o senhor quer. Eu Uhum. queria confirmar. Já tá aparecendo a tela aí? Não, para mim aqui não. Agora acho que agora apareceu. Tá. Então, basicamente, eu sei que para eu botar aqui para rodar sequencial, eu teria que uma das opções seria botar usando o join. O John é só para fazer esperar, né? Só que o join não tá pegando aqui no meu processamento, eu não tô ele tá continuando misturando, fazendo o mesmo em join. Aí a maneira que eu tive de contornar esse problema foi justamente eu usar o executor service e aí usando o submit ele respeita a ordem. Tá executando um de cada vez, né? Isso, aí executa um de cada vez. Para executar um de cada vez, você poderia não definir como thread, né? Mas tudo bem. Rodar diretamente Roda diretamente a o classe, método, né? roda diretamente a classe sem ser como thread, né? Não define como thread e executa diretamente. Entendi. Mas dessa maneira, o senhor consideraria como certo também? Não, se você está fazendo sequencial, tá valendo. Né? Então tá bom. Tá? E a outra coisa é em relação ao tempo, né? Você mostrou como faz em C, mas como eu estava fazendo em Java, eu fui pesquisar e a maneira que eu achei para fazer em Java era utilizando do próprio system, né, do current time millis, que pega os milissegundos e dividindo por 1000 eu tenho os segundos que dura. Uhum. Só que o problema é que quando eu vou implementar isso, se eu implemento aqui, para ele pegar o snapshot do tempo antes e depois dos submits, ele só pega e considera a chamada do submit. E essa chamada, ele diz quando eu começo a rodar o start, porque o start que puxa o run. Uhum. Entendeu? E para eu conseguir pegar o tempo de início ao fim de cada das threads em geral, eu não estou conseguindo, das três ao mesmo tempo. Então, a alternativa que eu fiz usando esse end time é que quando eu rodo, ele está dando o total de segundos por thread que eu rodei. Eu não estou conseguindo pegar rodar as três e calcular o tempo das três ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. Essa parte realmente eu conheço muito mais linguagem C, né? Eu Java fiz em e Java, C. mano, e peguei e coloquei o tempo no começo e no final do main, pô. E peguei o geral, tá ligado? Pô, aqui mesmo, tipo, aqui em cima, Eu peguei o geral, do main. porque eu fiz isso e não tava pegando, ele tava. Se eu pegar essa parte aqui do tempo, vou até fazer isso agora rapidinho. Cadê? Deixa eu te mostrar aqui. Eu coloquei o start, pegando o milissegundo, e coloquei o end. Aí tu pega o current menos o start e vai dar o tempo total. Não, sim, eu também tinha feito isso e não tinha funcionado quando eu fui rodar por aqui.
Deixa eu ver se... Aqui, o meu ele já aparece o tempo de execução aqui em cima. Ah, você tá dividindo por 1000 ali? Tô dividindo por 1000. Não, mas qual que é o problema? Quando eu ponho o início aqui em cima antes do método, antes de puxar a classe que eu criei para rodar, e eu vou calcular o final do tempo aqui, esse final do tempo ele já chega no endtime depois que ele puxa a função do start, que é o que vai rodar a função do run, entendeu? Então, quando eu ponho antes, o que acontece? Ele executa anteriormente, ele só executa quando ele terminou de puxar o start. Esse executor aí, ele não está executando sequencialmente, não. Tanto que você está com o tempo final. Só por teste, tu já tirou o dividido por 1000? Porque tu já tá pegando milissegundo? Não, eu já tô pegando eu tô pegando milissegundo. Isso aqui é para eu pegar segundo. Ah, tá. Isso aqui não influenciaria não. Professor, tá Sim. rodando sim. Deixa eu desfazer a mudança e eu vou te mostrar Distrai. aqui. Aqui, ele tá criando as 3 threads, aí vai rodar a primeira. Aí ele roda a primeira, eu botei um loop para ele rodar 13, ele rodar 13 vezes em cada número. E aí ele vai rodando, e depois que ele termina a thread 1, deixa eu só tirar esse aqui da minha frente para eu conseguir abaixar. Depois que ele termina... Pode falar. Só uma dica, você tentou usar o método, por exemplo, porque o que está acontecendo é que o main ele não espera as threads terminarem, né? Exatamente. Então, tenta colocar, por exemplo, no final do executor shutdown, não, tem que ser antes do executor shutdown, while, aí o nome da thread .isAlive, que aí ele vai ficar preso naquele while até a thread morrer. Entendi. Mas isso aí vai pesar no sistema. Ele vai pesar junto. Vai computar tempo do while. Sim, é. Mas aí, professor... Mas aí, como ele vai esperar, ele vai conseguir contar o tempo até o final, até as threads terminarem. Do jeito que tá, eu botei o contador aqui depois de cada thread. E aí ele me gera o tempo certinho em segundos de cada thread rodando. Eu fiz a mesma coisa com o que tá rodando em paralelo. Você vê aqui, deixa eu ir descendo. Aqui, depois de cada thread eu tenho aqui o tempo total de rodagem. Aí eu queria saber se para o senhor teria algum tipo de problema estar dessa maneira aqui, o cálculo do tempo. Porque eu não consegui achar nenhuma outra alternativa de botar para ele rodar e mostrar o tempo só no final. Tu tentou jogar as 3 na variável lá. Tu quer fazer o total? É que eu não tava aqui, eu não entendi o teu problema. Então, a ideia era eu pegar e calcular o tempo das 3 no total, né? Só que o que está acontecendo? A única maneira que eu consigo calcular sem quebrar no começo esse cálculo do tempo é botando aqui e rodando depois do loop o end time. E aí eu consigo ter, depois de cada thread eu tenho o tempo de execução, né? Só que se eu for botar para os 3 ao mesmo tempo, ele quebra assim que ele chama o submit, porque o submit chama o start, e aí depois que ele chama o start, o comando já acabou, entendeu? Porque o start chama o run. No momento que o start acaba, que é o que eu estou chamando, ele já dá o end time, e aí fica bugado, entendeu? Dessa parte aí eu não... Submit executor aí eu não fiz não. Tô por fora. Isso aí tá feito também de uma maneira diferente, foi mostrado em sala, né? Não. Não, essa parte aqui não tá. Eu peguei aqui e eu rodei dentro de um try, um for loop, onde eu vou pegar e vou ter o nome das threads aqui. Eu criei um construtor, eu estendi a classe thread e tô pegando, como eu estendi a classe thread, para eu poder botar o nome da thread, eu botei também o try catch para pegar a interrupção, porque eu usei o sleep aqui em cima. Eu usei as metodologias que o senhor ensinou em aula, mas eu também apliquei outros conhecimentos meus.
A questão que eu não consegui resolver foi realmente essa questão do tempo de botar no total. Se tiver contando o tempo, Desculpa? tudo bem. Se tiver contando o tempo, tudo bem, não tem problema não. Tempo, mas está contando da thread. Teria algum problema em estar dessa maneira? Em vez de estar contando o tempo pega, total? em vez de botar as threads tentando rodar elas sequencialmente, por que você não faz uma versão que não é com thread? É o mesmo código, mas sem estender a thread, que aí ele vai executar sequencialmente sem problema. O mesmo código sem estender a thread? Porque o que você está fazendo o quê? Você está fazendo, estendendo o thread, né? Ou seja, você está fazendo thread, mas está querendo rodar as threads como se não fossem threads. Acho que é melhor fazer sequencialmente, sem ser como thread. Esse aí já é o multithread, né? Você está pegando a versão multithread e tentando fazer ela executar sem ser paralelo. Mas tá colocando uma thread só, aí fica assim, não? Mas ele está chamando as threads e tentando serializar as threads. Sim. Entendi. Não, o executor está fazendo esse trabalho, né? A questão era mais do tempo. Então, mas se você fizer isso, acho que você não vai ter esse problema com o tempo. Mas aí que tá. Quando eu vou rodar também para a parte de paralelo, eu tenho o mesmo problema. O problema não é estar com o executor aqui. Se eu utilizar a classe start, eu abro aqui agora o problema é que eu tenho que entrar em outra turma agora, em outra sala. Eu vou ter que sair daqui e me deslocar lá Professor, outra uma sala. dúvida antes do senhor sair. O que exatamente quer com a explicação de como deve ser compilado? É para mostrar manualmente? Então é só para se eu precisar compilar, eu saber como fazer. Aqui é a mesma coisa. Manualmente, né? Desculpa aí manualmente. tá te atrapalhando, atrasando, mas, por exemplo, se eu ponho o cálculo de tempo aqui, ele termina também errado da mesma maneira, porque depois que ele termina de usar de chamar o método start, ele vai chamar o run, mas o que conta para o temporizador, né, para o timer, é o método start começar e acabar. Então eu tenho o mesmo problema. Mas se eu rodar aqui o projeto, ele funciona da mesma maneira, eu vou rodando em paralelo, só está com a versão errada daqui no JDK, mas depois eu vou mudar. Mas ele está rodando o programa tranquilamente e está calculando o tempo de execução de cada thread. Né? Como elas fazem em paralelo, os tempos vão aparecer similares, mas... Eu vou fazer, vou tentar ver se eu encontro a solução para isso, eu coloco lá na página para vocês. Aí semana que vem a gente conversa isso de novo. Eu vou tentar ver uma solução. Tá ok. Porque já é para semana que vem e basicamente o trabalho está pronto. Eu só queria tirar dúvida se tem esse tipo de problema com o senhor, porque caso não tenha, né, a maneira que eu consegui contornar esse problema do tempo foi assim. Tá, mas aí manda assim mesmo. Aí não vamos se prender por causa disso, né? Não, tudo bem. Só não quero perder ponto por causa dessa questão. Não, eu já estou sabendo. Tá tranquilo. Então tá bom. Mas eu vou tentar ver lá como é que é e tento colocar lá. Tá. E pro sequencial, né, que eu estendi a thread, o senhor acha melhor eu usar aquele outro método para fazer o sequencial? Qual outro? Pro sequencial é melhor não usar thread, né? Faz normal, sem estender thread. Que aí ele acaba executando sequencialmente sem problema. Tá bom, mas teria algum problema eu estar estendendo o thread e rodando sequencial com executor? Não, se conseguir sequencial, não tem problema nenhum. Então tá bom. Então é isso, professor. Obrigado aí pelo tempo. Desculpa aí, mas eu tenho que sair correndo aqui para outra turma agora. Não, tá tranquilo. Obrigado. Tá.